saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18, nos diz assim a palavra de Deus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que o Senhor Jesus questiona os seus discípulos, perguntando a eles quem os homens diziam ser Jesus. Os discípulos dizem o pensamento dos homens, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus questiona mais uma vez, perguntando: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E nós conhecemos a declaração de Pedro. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus diz a ele que não foi carne que o revelou, o sangue, mas foi o Pai que está nos céus que havia revelado isso a Pedro. Diante dessa declaração, Jesus diz que edificaria a sua igreja sobre esta pedra. Jesus aqui no texto faz um trocadilho de palavras. Ele diz: tu és Pedro, que significa pedra pequena, e sobre esta pedra, a palavra pedra aqui significa rocha, grande pedra. Então diz Jesus, trocando em miúdos, diz: tu és uma pedra pequena, e sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. É importante nós falarmos isso, irmãos, porque há interpretações que dizem que a igreja foi edificada sobre Pedro. E se a igreja tivesse sido edificada sobre Pedro, certamente a igreja não estaria de pé. Mas a igreja ela está de pé porque ela está fundamentada sobre a pedra, a rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa rocha que, na visão de Daniel, foi lançada sem auxílio de mão humana, ele destruiu a estátua do sonho e da visão de Nabucodonosor. A pedra que se tornou uma grande rocha é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a igreja está edificada sobre Jesus, e na visão de Daniel não foi auxílio humano, não foi a vontade do homem, não foi o modo que o homem faz ou da maneira que o homem faz, mas foi o próprio Deus quem edificou sobre Jesus a sua igreja. Foi o próprio Jesus quem edificou a sua igreja, e o Espírito Santo estabeleceu esta igreja. É obra de Deus e não do homem. Se fosse obra humana, nós não estaríamos aqui. Já se passaram mais de 2000 anos e a igreja ela segue caminhando como foi cantado aqui. E não foi, irmão, com facilidades. A igreja ao longo da história foi perseguida. Já no primeiro século a igreja foi perseguida pelos judeus.
Depois a igreja foi perseguida pelos romanos, até os imperadores romanos, homens detentores do maior poder no mundo, perseguiram a igreja, mas não puderam parar a marcha da igreja. De lá para cá a igreja segue caminhando, porque ela foi fundada, ela foi fundamentada numa rocha inabalável. O segredo não está naquilo que nós vemos com os olhos, aquilo que é aparente. O segredo está naquilo em que ela está fundamentada. É o Senhor Jesus, é a rocha. E o próprio Pedro continua falando sobre isso, lá em Atos no capítulo 4, quando Pedro cura um homem que estava na porta chamada Formosa do templo, e este homem, depois de ser curado, ele era aleijado, coxo, e ele entra saltando no templo, ali é um alvoroço, e Pedro fala de Jesus, prega a palavra, mas há perseguição, e a perseguição vem contra Pedro, e eles chamam Pedro e João para questionarem. O Sinédrio chama Pedro e João para questionar, e aí no capítulo 4, versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é a pedra de esquina, ou a pedra angular. A pedra de esquina é aquela pedra que dá direção a toda a obra. E como eu disse para os irmãos, esta obra é de Deus, esta obra não é do homem, esta obra não foi estabelecida pelo homem. Portanto, a obra sendo de Deus, o projeto é de Deus. Foi Deus quem planejou a igreja, e se é o plano de Deus e é da forma de Deus, só dá certo se Deus e se for conforme Deus quer. Tem muitos querendo fazer do jeito que quer, tem muitos querendo trazer para a igreja aquilo que não é de Deus. Dessa forma já está ultrapassado, dessa forma não dá certo. Use isso aqui do marketing porque a igreja vai avançar mais. Coloca isso aqui na igreja que aí vai dar certo. Não é da forma do homem, não é marketing, é no poder do Espírito Santo, é na unção de Deus, é na graça de Deus. Se for buscar usar as formas humanas, não vai para frente. Tem gente dizendo: desse jeito aí não vai, desse jeito a igreja não vai chegar a nenhum lugar. Mas Deus estabeleceu, é do jeito de Deus, o projeto é de Deus, o plano é de Deus. Então a igreja segue caminhando como Deus estabeleceu ela, da forma que Deus quer. Se o projeto é de Deus, tem que seguir o plano, irmãos. E não existe segredo, não existe fórmula mágica. Quais são os 7 passos para o crescimento da igreja? Quais são as 45 formas para a igreja crescer e trazer mais membros? Como aumentar o número de pessoas da igreja usando marketing? Quer aumentar o número de pessoas da igreja? Fale de Jesus. Ele é o fundamento, é a pedra, Ele é aquele que nós devemos falar. Ele é o nome que é sobre todo nome, não há nome maior do que o dele. O nome de Jesus é o maior.
precisamos de jeitinho humano, nós temos Jesus. Não precisamos de dar um tapa, porque Jesus, Ele constituiu a sua igreja como ela é, e nós seguiremos como é. Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular, Ele já deu o norte, Ele já deu a direção, o fundamento já está posto. Tem gente querendo cavar e tirar o fundamento, mas já está colocado. Esse é o fundamento, esse é o fundamento. Jesus não precisa de mais nada, o fundamento já está posto. O que nós devemos fazer? Construir sobre o fundamento. O fundamento é Cristo. As coisas depois de 2000 anos passaram, é claro, irmãos. Antigamente não tinha microfone, não tinha som, mas querem mexer naquilo que é básico, naquilo que é primordial, naquilo que é essencial, naquilo que não precisa ser mexido, naquilo que não precisa o homem tocar, mas querem mexer, querem mudar, querem dizer o jeito que nós temos que adorar e do jeito que nós temos que fazer, mas não precisa não, nós temos aqui nas nossas mãos, o jeito para fazer, e tá bom desse jeito, nós vamos continuar seguindo desta forma. Aí alguns pastores modernos chegam desse jeito que esse pastor está fazendo, esse pastor antigo aí, ora muito, fala muito da Bíblia, não coloca um evento diferenciado na igreja para atrair as pessoas, e a moda hoje tem que atrair jovem, então vamos fazer a igreja a cara do jovem para atrair jovem. Da mesma maneira que o mundo está atraindo o jovem dessa forma, nós vamos imitar, vamos trazer para a igreja e fazer do mesmo jeito aqui, porque está atraindo os jovens para cá. O objetivo da igreja nunca foi atrair as pessoas, irmãos. O objetivo da pregação do evangelho nunca foi atrair as pessoas. Não é só isso, irmãos. A igreja, irmãos, ela existe para pregar o evangelho de Jesus, e o evangelho de Jesus é para salvar as pessoas, é para salvar o perdido, o pecador. Não adianta nada trazer as pessoas, encher a igreja e as pessoas dentro da igreja estarem perdidas e não terem Jesus. Não adianta nada, templo cheio de pessoas com o coração vazio. É necessário ter Jesus enchendo o coração delas, elas serem salvas. Não precisamos inventar moda. As pessoas têm que conhecer o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O verdadeiro evangelho que de fato liberta o homem. E é isso que nós temos que pregar. Jesus é a pedra. Os edificadores rejeitaram, mas ela foi posta por cabeça de esquina, a pedra principal, a pedra pela qual nós vamos crescer. A igreja vai avançar, a igreja será edificada. E o mesmo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo de número 1 ou 2 e versículo de número 4 diz: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Isso aqui é importante de nós frisarmos. Lembra que Pedro disse lá em Atos capítulo 4 que ele é a pedra rejeitada pelos edificadores? Aqui ele diz a mesma coisa, a pedra reprovada. Isso tem que entrar no nosso coração de uma vez por todas, irmãos. O mundo, os homens ímpios nunca aceitarão Jesus. Os homens ímpios, eles nunca irão querer Jesus. O mundo caído, depravado e dominado por Satanás, Jesus para eles sempre será rejeição. Eles sempre rejeitarão Jesus. A gente não deve, como igreja do Senhor, ficar buscando a aceitação do mundo. Nós temos que fazer de uma forma que as pessoas nos vejam com outros olhos. Jesus já falou isso.
Eles primeiro me odiaram. Você acha, como pintam por aí, e dizem, até famosos dizendo, que Jesus é um cara legal, o fã-clube dele que estraga as coisas? Porque eles pintam um Jesus que não existe. Você acha que Jesus foi amado pela maioria, abraçado pela maioria, era um cara legal, que todo mundo curtia? Não. Já lá no Antigo Testamento diz que ele era rejeitado, o mais indigno entre os homens. A grande maioria queria os milagres de Jesus, mas não queria Jesus e os seus ensinamentos. Isso é tão verdade que quando Jesus pressionou um pouco mais, eles falaram, esse sermão é muito duro. E foram todo mundo embora. Então Jesus perguntou para os discípulos, e vocês não querem ir também não? E aí está a diferença. E aí está a diferença de quem aquele verdadeiramente é uma pedra viva. E Pedro declarou, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. As palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, a pessoa de Jesus, no seu caráter e sua essência, qual nós somos edificados, o mundo não quer, o mundo rejeita, o mundo despreza, o mundo odeia. E Jesus disse para os seus discípulos, o mundo vai odiar vocês também. Primeiro eles me odiaram, vai odiar, e é Jesus quem estava dizendo, não pense que vai ser o contrário não. Pode ser que de repente, pelo meu carisma, o mundo me ame. Se o mundo te ama, você não está com Jesus. Se o mundo te ama, você não anda junto com Jesus. Se o mundo te quer bem, você não está com ele, porque se você está com ele, Jesus disse, o mundo vai te odiar. O mundo vai te desprezar. Mas isso, irmãos, para nós não é nada, porque nós temos a aprovação de Deus. E quem tem a aprovação de Deus não precisa da aprovação dos homens. Se Deus está dizendo ao teu respeito lá, filho meu, continua nesse caminho, vai em frente, segue fazendo, você vai ficar se preocupando com o que o mundo está dizendo ao teu respeito? Deixe falar mal, deixe caluniar, deixe perseguir, porque nós temos um Deus no céu que cuida de nós. Reprovado e ainda continuam reprovando. O pacote completo não serve. Mas Jesus vem com a sua palavra, vem com o seu poder, vem com os seus milagres, vem com o seu agir, mas a palavra de Deus permanece. Não adianta rejeitarmos a palavra de Deus. Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificados casas espirituais. Jesus é o fundamento. Jesus é a pedra de esquina, é a rocha na qual nós estamos edificados. E aqui ele está falando para a igreja, para cada crente, vocês são pedras vivas. Aí Pedro entendeu aquilo que Jesus disse, você é uma pedra pequena. Uma pedra pequena não quer dizer que não serve para nada, é porque essa pedra pequena fará parte de um conjunto de pedras que se unirão para formar um edifício. E isso nos mostra uma coisa, irmãos, que cada um dos que estão aqui são importantes. Porque lá na sua casa, imagine a sua casa construída de tijolos. Um tijolo na sua casa faria falta, sim ou não? Imagine um tijolo faltando lá no meio da sua parede.
Você correria para poder tapar aquele buraco. Pode entrar bicho por aí. O frio vai entrar. Tem que tapar. É estranho. E você não acharia normal. Porque tem crente, irmãos. E quem sabe eu estou aqui pensando, eu não vale nada. Eu não tenho importância. Na igreja que eu congrego eu não tenho importância nenhuma. Só que você é uma pedra viva. Só que você é alguém que Deus conta. Só que você é alguém que Deus teve o trabalho de buscar. Porque hoje você vai lá na loja de materiais de construção e você compra as lajotas, o tijolo, o bloco. Mas antigamente a pedreira, ela tinha que ser esculpida, lavrada. E Deus fez isso na tua vida. Deus te tirou lá do mundão. Deus está te esculpindo, te lavrando, te colocando no encaixe certinho, na posição que Ele te quer. E você está aí, não tenho valor, aqui eu não faço nada. Você é importante. Eu disse esses dias lá na congregação para os irmãos, cada um dos que estão aqui são importantes. Quando você está num culto intercedendo para que Deus opere, para que Deus use o pregador, para que Deus faça alguma coisa, você já está sendo instrumento de Deus para a igreja crescer e ser edificada. Você é usado em algum dom espiritual, você já está sendo usado por Deus para a edificação da igreja. Então por isso que você faz falta quando você não vai no culto, quando você não comparece. Porque cada um é importante nesse edifício. Outra coisa, ninguém é edifício sozinho. Nós temos um fundamento, nós temos uma pedra de esquina, nós temos uma base que é Jesus, mas para ser igreja, nós somos um todo e não na individualidade. A expressão eu sou igreja é uma expressão errada. A expressão correta é nós somos igreja. Ninguém aqui pode ser igreja sozinho. Ninguém aqui pode ser igreja em casa. Você é a igreja, vou ficar em casa, não vou mais me reunir em comunhão com os meus irmãos. Eu sou igreja. E tem pessoas achando que não precisam uns dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Eu preciso de você, mas você precisa de mim também. E nós precisamos um do outro. E sabe quando fica bom o negócio? É quando nós estamos juntos. É um só propósito, é uma só causa. Por quê? Porque é um só Pai, é um só Senhor, um só Espírito Santo que nós estamos aqui servindo e adorando. É um só Deus. As diferenças que poderiam haver entre nós já sumiram lá na cruz do Calvário. O próprio apóstolo Paulo falou mais de uma vez: não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem preto, não tem branco, não tem alto, não tem baixo, não tem gordo, não tem magro. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Na cruz as diferenças caem por terra, porque eu preciso de você e você precisa de mim, e nós vamos juntos para o céu, e nós vamos estar para sempre lá com o Senhor. É por isso, irmãos, que Jesus deixou algo muito importante, porque coisas aconteceriam, e acontecem porque nós somos seres humanos, como por exemplo desavenças, diferenças. Às vezes o irmão pisou no teu dedão do pé que estava inflamado. Às vezes alguém te deu um cutucão. E quando estamos juntos, isso pode muito acontecer, mas Jesus deixou algo extremamente maravilhoso, e algo que é operado pela graça, porque nós não conseguimos pela nossa natureza caída. É somente a graça, a nova natureza que nos possibilita isso, que é o perdão.
é nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, Aleluia. é nós amarmos uns aos outros, a ponto de que se alguém fazer o mal para nós perdoarmos esse alguém, porque Jesus nos perdoou primeiro. E a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou, como Jesus nos perdoou. Essas diferenças, elas podem haver e acontecer, e nós até podemos cair no erro de falar alguma coisa, de agir de uma determinada maneira, mas meus irmãos, não nos esqueçamos que quando nós estávamos lá no mundo, cheios de pecado, totalmente desviados de Deus, fazendo aquilo que era mal ao Senhor, rejeitando a Deus, e não fomos nós que fomos ao encontro de Deus, foi Deus que veio ao nosso encontro. Sendo nós pecadores, Ele nos amou e enviou seu Filho Jesus. Que é prova maior de amor do que essa? Enviou o seu único Filho para morrer por nós pecadores, nós indignos, não merecemos, não merecíamos, mas Ele morreu por nós naquela cruz, e Ele diz para nós: faça da mesma forma, perdoe. Isso é tão sério, meus irmãos, que nós não podemos nem dar uma oferta sem antes nos reconciliarmos com o nosso irmão. Nós não podemos nem orar se primeiro nós não perdoarmos, porque Jesus ensinou a orar da seguinte forma: perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Você pode orar assim essa noite? Você pode clamar assim esta noite? Isso é tão sério que Paulo fala da raiz de amargura que pode brotar em nosso coração, se enraizar e nos privar da graça, nos separar da graça de Deus. É por isso que eu disse que isso é uma obra da graça de Deus, porque se a falta de perdão pode nos privar da graça de Deus, o Deus que perdoa sempre nos dará graça para perdoarmos. Isso nós buscamos em Deus, isso nós clamamos a Deus, isso nós nos humilhamos diante da presença de Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho condições, de fato me ofendeu, de fato me magoou, de fato me feriu, de fato me apunhalou pelas costas, mas Deus, o Senhor me perdoou, estando eu lá na miséria do pecado, não levou em conta o tempo da minha ignorância e me trouxe até a tua presença. Me dá graça para perdoar também, porque o Senhor é o Deus de amor, e eu quero ser um discípulo teu, eu quero ser um servo teu, eu quero ser um filho teu, que aprende contigo a perdoar também. Nesse momento de ceia do Senhor, irmãos, dentre aquilo que significa e simboliza a ceia do Senhor, simboliza a comunhão do corpo de Cristo. E o que Paulo está tratando no contexto que ele ensina sobre a ceia é exatamente uma igreja que vivia em contendas, uma igreja que tinha diferenças, porque haviam pessoas ali, tanto gentios como também haviam judeus. E aí Paulo diz: observe o significado da ceia. Discirna o corpo de Cristo. Entenda. Aqui, irmãos, é claro, pelas condições, é mais de um pão.
pelo tamanho da igreja. Mas quando Jesus instituiu a ceia, ele pegou um pão, e ele partiu. Cada discípulo que comia um pedaço daquele pão, comia um pedaço do mesmo pão. Todos nós só estamos unidos por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, e o que mantém-nos unidos é o sacrifício de Cristo. Então,